Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre subdivisão, vamos falar sobre rítmica e célula rítmica, tá? Dentro da aula que eu falei de teoria musical, eu abordei sobre o compasso, né? O que é o compasso? O compasso são as divisões de tempos, né? Os tempos musicais, né? Ou as pulsações. E o conjunto desses compassos que vai formando a música, né? E aí eu falei de três fórmulas de compasso, que é a fórmula binária, ela é dividida em dois tempos, a fórmula ternária, ela é dividida em três tempos, e a fórmula quaternária, que ela é dividida em quatro tempos, né? Então, eu vou começar com vocês aqui sobre o conceito de subdivisão. Para a gente avançar nesse conceito, eu vou apresentar para vocês nessa folha que a fórmula de compasso quaternária. A gente vai retomar ela aqui. A fórmula de compasso quaternária ela tem quatro tempos, né? O primeiro tempo é o tempo forte, que é isso aqui, né? Primeiro tempo aí. Então ele fica assim: 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1. Então, essa é a fórmula de compasso quaternário, né? Lembrando que o primeiro tempo ele é sempre o mais forte, né? E aí, o tempo dentro de música, ele é representado pela figura da semínima, né? Que é essa figura daqui de baixo aqui, ó. Essa é a figura semínima, tá? Ela representa os tempos musicais, o tempo ou o pulso, né? No caso aqui, ó, você pode ver que são quatro, né? Quatro figuras, né? Que é os valores musicais. Então são quatro aqui, a fórmula quaternária, binária 2 e ternária 3, né? Então, essa figura aqui, a figura da semínima, ela sempre vai equivaler a um pulso, né? Que é o tempo, né? Tempo musical. Sempre um pulso. E dentro desse pulso, nós podemos dividir ele também. Essa divisão, a gente chama ela de subdivisão, né? Porque aqui ela já é a divisão. Então, você divide ela novamente. Aí ela é chamada de subdivisão. E aí, nós temos existem várias subdivisões, né? Eu vou mostrar para vocês as principais. A primeira que eu queria apresentar para vocês é a binária, subdivisão binária, né? O que ela consiste? Ela consiste na divisão deste tempo aqui, né, em duas partes iguais. Tá vendo? Eu coloquei aqui a fórmula de meio, né? E que é você dividir esse tempo em duas partes iguais. Aí dá esses dois blocos aqui, né? Ela é representada pela figura do par de colcheia, né? Que é esse símbolo aqui, o valor musical, né? O par de colcheia. E o par de colcheia, nós temos o tempo. A primeira nota a gente chama de tempo, né? Por quê? Porque ele geralmente ele vai sempre ser tocado em cima do tempo, em cima do pulso. E nós temos a outra figura que a gente chama de contratempo, né? Que ela toca depois, né? Esse grupo a gente pode chamar ele também de grupo de dois, né? É meio até estranho chamar de grupo de dois, né? Porque não par? Mas tem essa denominação também, o pessoal chama de grupo de dois, né? Mas é normal, é mais comum o pessoal chamar de par de colcheia por conta da figura, o valor musical que ela está representando aqui. Então o pessoal chama de
par de colcheia, tá? E aí, o par de colcheia, a gente tem uma forma para a gente aprender essa subdivisão usando sílabas. E aí, uma maneira de a gente entender ela é usar a sílaba da palavra um e da palavra dois. Só que no caso do dois, a gente não usa a outra sílaba da palavra dois, o is no final. A gente usa só o começo da palavra, que é o do. Aí ele fica do, que aí a pronúncia fica mais fácil, tá? Essa subdivisão aqui, a binária, ela fica assim, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, o som, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O exemplo com a forma quaternária: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Então, você vê que essa é a subdivisão binária, ou seja, o tempo ele está sendo dividido em duas partes iguais, tá? E aí, uma forma de você aprender é você usar o do. E aí ele fica assim: 1, 2, 3, 4. 1, do, 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 1. Tá? Esse é o exercício também, já também vira um exercício ao mesmo tempo, né? Bom, continuando aqui nosso estudo, a próxima subdivisão a gente chama de subdivisão ternária, né? E a subdivisão, né, o tempo ele é dividido em três partes iguais, né? Ele é representado pela figura do 1/3, né? E aí o tempo são três blocos, né? Então você executa três notas dentro de um tempo, né? A subdivisão ternária ela é representada por um grupo de três colcheias, né? Ou seja, três figuras da colcheia. E aí ela é chamada de tercina. E aí a notação escrita dela recebe esse número 3 em cima da figura, né? O pessoal costuma chamar de grupo de 3. Esse aqui é o mais comum, o pessoal chamar de grupo de 3 e tercina, né? Tercina de colcheia. O pessoal fala mais tercina. Ah, toca uma tercina. Fala tercina, então é essa figura aqui, né? Ou seja, o tempo dividido em três partes iguais, né? A tercina, ela tem o primeiro tempo, a primeira nota aqui que bate em cima do tempo, né? E depois nós temos as outras notas que bate no contratempo, mas na verdade elas não chamam de contratempo, né? Elas chamam de segunda colcheia da tercina e terceira colcheia da tercina. Então você tem o tempo da terceira, o tempo da tercina, o segundo tempo da tercina e o terceiro tempo da tercina. Segura a figura, né? Então o pessoal costuma chamar assim, né? Não é igual ao binário que tem o contratempo, não. Ela é dessa forma que o pessoal aprende, né? E aí a tercina, da mesma forma que acontece com o do que eu mostrei para vocês lá, falando sobre o binário, uma forma de você pronunciar a tercina é você falar a sílaba do, t, e não 3, tá? Porque o 3 ele tem um pouco fica mais dificultoso, né? Pra você ficar pronunciando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Até dá, mas se você fala do, t, você fala mais rápido, né?
Então você já tem uma pronúncia mais rápida e mais definida e mais precisa também. Tá? Então, uma forma de você pronunciar a tercina, né, é você usar o um do T. Um do T. Né? A tercina, o som dela é esse aqui, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Tem esse som. Tá, 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 tá. Tem esse som, né? E aí a pronúncia do 1, 2, 3 ela fica assim. 1, 2, 3, 4. 1 do T, 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 1. Eu usei aqui a fórmula quaternária, né? O 4 tempos, né? Para a gente fazer a subdivisão da tercina, para exemplificar para vocês a pronúncia da tercina. Tá? Então é isso, a tercina ela tem essa característica, né, de que o tempo ele é dividido em 3 partes iguais e a sua pronúncia a gente utiliza um do T. Bom, a gente vai falar agora sobre a subdivisão quaternária. A subdivisão quaternária ela consiste na divisão deste tempo aqui em 4 partes iguais, né, representada pela forma de 1/4, né? 4 partes iguais. E a figura que representa essas partes iguais a gente chama de grupo de semicolcheia, né? Que são essas figuras aqui, ó. É o grupo de semicolcheias. São 4 semicolcheias. Esse grupo ele é composto do tempo, né? Que bate essa primeira nota acerta o tempo, né? Esse tempo aqui, essa pulsação. Depois nós temos a segunda, a gente chama de segunda semicolcheia, né, que é essa figura aqui. Depois nós temos o contratempo, tá? E por último nós temos a quarta semicolcheia. No caso do contratempo, é só lembrar que essa figura aqui, o grupo de semicolcheia, ele é a multiplicação do par de colcheia. Então, você multiplicar por 2, né? 2 vezes 2 é 4, né? Então, você multiplica, né? E depois você multiplica por 2 de novo, você vai ter 8, né? Que é a semifusa, né? A figura da semifusa. E aí, a figura da semicolcheia, o grupo de semicolcheia, a gente tem a sílaba, a gente tem uma sílaba, né? Sistema de sílaba para pronunciar esse grupo que é 1 do TK, né? Então o 4 a gente abrevia ele em K, assim como o 3 a gente abrevia ele em T, né? E aí fica o som dela fica 1 do TK. Eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo da figura do grupo de semicolcheia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ela tem esse som. Tem esse som. O grupo de semicolcheia ele é um grupo extremamente importante. Acho que ele é o mais importante assim para o estudo de música, porque
tudo é construído em cima dos valores, vamos dizer assim, as divisões feitas com essa figura, né? Da mesma forma que os outros também, né? Ternária, binária. Na verdade, essas três subdivisões, elas são as principais, né? Subdivisão binária, ternária e quaternária. Mas a quaternária é que você tem que aí você começa a fazer o estudo da rítmica e o estudo das células rítmicas, né? Que são fragmentos possíveis dentro dessa subdivisão, tá? Mas aí depois eu vou falar para vocês, eu vou falar daqui a pouco para vocês como que funciona isso, tá? Então, esse é o grupo da figura do grupo de semicolcheia. Eu vou fazer a pronúncia para vocês aqui de como fica com a sílaba, né? Ela fica assim: 1, 2, 3, 4. Um do TK, 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 tá? Então, ou seja, o tempo ele está sendo dividido em 4 partes iguais, tá? E aí, para a gente finalizar aqui, então nós temos que lembrar o quê? Que o pulso, o tempo, ele pode ser subdividido em pode ter uma subdivisão binária, ele pode ter uma subdivisão ternária, uma subdivisão binária com o tempo é dividido em 2 partes iguais, uma subdivisão ternária com o tempo sendo dividido em 3 partes iguais, e uma subdivisão quaternária que o tempo ele é dividido em 4 partes iguais, certo? Eu vou apresentar para vocês aqui um exercício, tá? Simples, para exemplificar aqui, para vocês entenderem melhor como é que funciona as subdivisões, tá? Então, nós temos aqui a forma de compasso quaternária, né? A forma de compasso ela tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tempo, né? A divisão quaternária. Tem representado pelas figuras semínimas, né? Essas são as figuras semínimas. Depois, nós temos a subdivisão binária, e aí ela é representada pelo par de colcheia, que são essas figuras aqui. Ou seja, um par de colcheia para cada tempo, né? E depois nós temos a subdivisão quaternária, representada pelo grupo de semicolcheia. E aí nós temos aí 4 semicolcheias para cada tempo, né? Cada um desses tempos, né? Temos se vocês observarem aqui, essas subdivisões elas seguem a multiplicação de 2. Tá? Começa com 1, depois 2, depois 4, aí depois vem 8, depois vem 16 e aí para por aí. Ela sempre segue essa multiplicação de 2, né? Mas para o nosso estudo a gente vai focar nessas aqui. Então, se vocês observarem, eu vou demonstrar para vocês aqui, vou fazer o exercício de recitação usando aquelas sílabas que eu apresentei para vocês lá, do um do e do um do TK, né? O um do usada na subdivisão binária, né? E o um do TK representado para subdivisão quaternária. Então fica assim: 1, 2, 3, 4, 1 do, 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 1 do TK, 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 1. Então, eu simplifiquei para vocês, né? Primeiro eu fiz a divisão binária, subdivisão binária, depois a quaternária, em seguida da quaternária, tá? Então esse é o exemplo, tá?
ele pode ser feito também com as palmas. Então ela fica assim, com as palmas, né? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Certo? Então ela fica assim, ela com as palmas, né? Você tem a divisão binária e depois a quaternária. Bom, então a gente vai dar continuidade. Eu vou apresentar para vocês aqui a escrita da percussão corporal, aquela escrita que eu apresentei para vocês de quadrículas, né? Ou quadradinhos. E aí a gente vai fazer um exercício adaptado já, né? Vamos exercitar essas subdivisões já aplicando na percussão corporal. Então, o primeiro exemplo aqui, eu utilizei as palmas, né, com as mãos aqui, e os pés, tá? Então, se vocês observarem, cada nota ficou em cada um dos tempos, né? Uma nota para cada um dos tempos. O exemplo fica assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Tá? Um exemplo simples, né? É um exemplo que a gente já estava fazendo, que eu já demonstrei para vocês. Tranquilo, né? O próximo aqui já é a aplicação da subdivisão binária. Então, se vocês observarem, o tempo ele foi dividido em duas partes iguais. Então, eu até pintei aqui, né, para representar aqui cada cor um tempo, né? E aí vocês observarem aqui, temos duas notas, né, para cada tempo. Então, duas notas com os pés, duas notas com as mãos. Depois, novamente, duas notas com os pés, depois duas notas com as mãos. Então, eu usei o mesmo, os pés e as mãos, os pés e as palmas, no caso, tá? O exemplo ele fica assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Então, você vê que ele já começa a ter já começa a ficar interessante, né, o som, né, em relação ao anterior, né? E o próximo, o último aqui, nós temos aqui a subdivisão quaternária, né? E aí eu usei, em vez dos pés e das mãos, eu usei o peito e a coxa, tá? O peito e a coxa, né? O peito, né? Aí no peito, só lembrando aqui que vocês observarem, o tempo ele foi subdividido em 4 partes iguais, né? Então, 4 partes para cada um dos tempos, né? E aí eu usei na coxa, no caso do peito aqui, eu utilizei a alternância entre as mãos. Então, o som deles ficou assim. Você vai alternar as mãos, né? Então, o primeiro tempo nós temos o peito, depois a coxa, depois o peito novamente e por último a coxa. Tá? O som dele fica assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Encerrou aí. Bom, todos esses exercícios vocês podem treinar, tá? Com a ajuda dessa tabela. Vocês podem anotar. Também pode anotar a parte das figuras musicais tradicionais, né? E vocês podem usar também a escrita da percussão corporal. Se vocês observarem toda essa série, que a gente consegue, existe essa escrita, ela facilita o entendimento, né? Com uma compreensão a compreensão fica mais fácil para vocês entenderem essas subdivisões, tá? Então é isso, vocês podem praticar esses exercícios, tá? E ele vale como estudo.